Senhor Deus te abençoe. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus visite você com muitas bênçãos. Abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Busque o Senhor, se aproxime dEle. Se aproxime de Deus com força, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Olha o que diz aqui em Josué 2. Vamos ler do 8 ao 13, que diz assim: antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. E no 24, e disseram a Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Aqui, a prostituta Raabe falou algo muito importante para esses espiões. Eles foram mandados por Josué, e Josué mandou que fossem espionar a terra, saber como era Jericó e etc. E eles entraram na casa da prostituta Raabe. E ela defendeu, escondeu aqueles espiões. Porque alguém viu e informou ao rei, e o rei deu ordens para ela expulsar de lá e que não era para deixar na casa, etc. Exatamente por causa disso. A fama de Israel já tinha chegado lá. Mas essa mulher, só pelas notícias, pelas informações que tinham chegado até ela, ela creu no Senhor. Isso é muito forte. Ela disse: nós ficamos sabendo como o Senhor secou o mar, como vocês venceram Seom e Gog, os reis amorreus, como vocês aniquilaram. Nós ficamos sabendo. Está aqui, ó. Como o Senhor secou o mar, quando vocês saíram do Egito. Nós temos recebido notícias de como Deus tem sido com vocês.
E por causa dessas notícias, o povo perdeu a coragem, o povo desanimou. Então ela foi recebendo, ela era prostituta em Jericó. E ela foi recebendo notícias de como Deus estava livrando, agindo, defendendo Israel. Ela creu só pelas informações e decidiu ficar do lado do povo de Deus. Olha o que é uma pessoa estar do lado certo da vida. Ela era uma prostituta, vivia uma vida errada. Mas as notícias do poder de Deus na vida de Israel tinham chegado lá. E ela creu no Deus de Israel. E ela ficou do lado do povo de Deus. Ela escondeu, defendeu eles. E ali ela disse, eu só peço que vocês nos livrem da morte, eu, a minha família, porque eu sei, olha como isso é bom, olha como isso é forte, ó. Eu sei, ó, jurem pelo nome do Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. E em cima ela disse assim, quando soubemos disso, olha aqui no 11, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E ela disse, agora eu sei que o Senhor dará essa terra a vocês. E quando eles retornaram a Josué, eles disseram, sem dúvida, o Senhor nos entregou essa terra aqui, ó. Sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados. Então, nós vemos uma mulher à distância, só por ouvir falar dos feitos do Senhor, ela creu no Senhor. Ela creu e ela foi salva, livre da morte com toda a sua família. Você vê o poder de crer num Deus que nunca falhou. Deus é com o seu povo. Deus era com Israel. E ela ouviu à distância. Talvez você está aí e já ouviu sobre o poder de Deus. Talvez você já ouviu que Deus livra os seus. E se você crer como Raabe creu, Deus é poderoso para livrar você e toda a sua família. A Raabe estava condenada com a família à morte, junto com todos os de Jericó. Sabe quando há uma condenação, já um decreto de morte? Porque ninguém em Jericó ia escapar, como não escapou. E como é que a Raabe escapou? Porque ela creu. E ela creu sem ninguém ter pregado para ela. Ela creu sem ninguém ir lá fazer um culto na casa dela. Ela creu por ouvir falar dos feitos do Senhor na vida do seu povo. Talvez você tenha um parente, talvez você tenha aí informações sobre o poder de Deus. Você já ouviu falar dos milagres do Senhor? E se você crer e decidir ficar do lado certo, que é do lado de Deus, Deus vai fazer na sua vida tanto quanto fez na vida da Raabe e na vida de tantos. Porque a Raabe ia morrer com todos de Jericó. Mas quando ela creu, as coisas foram mudadas. E isso me encanta porque ninguém pregou para ela, ninguém fez um culto, ninguém a evangelizou, ninguém deu uma Bíblia para ela, nada disso. Foi por ouvir falar desse Deus que defende os seus, que opera na vida dos seus. Porque Deus defende o seu povo.
E Ele defende hoje tanto quanto defendeu nessa época. Deus cuida dos seus, Deus livra os seus. E talvez você hoje vive uma situação como a da Raabe. Ela tinha uma sentença de morte sobre ela e a família dela, e aquilo foi mudado. Talvez há uma sentença sobre a sua vida de destruição, uma maldição, uma determinação para o mal. Um problema que parece que já está definido. Mas Deus está dizendo que como Ele mudou através da fé da Raabe, ela foi salva com toda a família. O Senhor não olhou para o passado dela, para o que ela fazia. Ela era a prostituta da cidade. Mas quando ela creu, ela foi salva com toda a família. Ela não morreu. E a história dessa mulher é tão maravilhosa, porque ela se converteu, ela se casou com um príncipe judeu chamado Salmão, e ela gerou um homem que veio a ser um instrumento nas mãos de Deus, que foi Boaz, que veio a se casar com a Ruth, que gerou filhos, e assim, se vê como Deus muda histórias de vida. Como Deus muda. Essa mulher se casou com um príncipe judeu. Ela teve a vida dela mudada. E tudo porque ela creu à distância. Ela ouviu falar, as notícias chegaram lá. E hoje você está ouvindo. Deus é poderoso, Ele não mudou. E Ele é poderoso para mudar as coisas na sua vida. E a história da Raabe foi reescrita, a sua história pode ser reescrita. A história dela foi completamente mudada. E a sua também pode. Para quem, com certeza, olhando de fora, a Raabe estava condenada a terminar daquela maneira. Sabe? A prostituta da cidade, uma mulher que não tinha nenhuma credibilidade, não tinha valor, que estava num lugar terrível, num lugar que foi todo consagrado à destruição. Mas ela creu, só por ouvir falar desse Deus grande. E talvez você já tenha ouvido falar que tem um Deus grande, um Deus que pode mudar qualquer coisa, vidas, independente da sua situação. Ele pode mudar. Ele mudou a vida da Raabe quando ela creu. E Ele está dizendo que é poderoso para fazer na sua também. Eu creio que o Senhor espera que você tome uma decisão como a Raabe tomou. A Raabe se colocou do lado certo da vida. Ela creu em Deus, ela defendeu o povo de Deus, e com isso, aquele lugar que estava condenado à morte, foi consagrado, tudo consagrado à destruição. Você sabe o que é uma coisa ser consagrada à destruição? Jericó foi consagrada à destruição, com todos que moravam ali, que habitavam ali. E quando aquela mulher creu, ela foi a única com a família. Ela foi salva, a família foi salva, eles foram salvos. Porque ela creu. E o Senhor não olhou para que ela era uma estrangeira, que ela era uma prostituta. Não. Quando ela creu, e ela abriu o coração, e ela teve aquela atitude de generosidade, de bondade para com o povo de Deus, ali, ela começou uma nova história de vida. Se você crê no Senhor, se você abrir o seu coração,
Se você se voltar para Ele, não importa como você viveu até aqui, Ele zera e você começa a viver uma nova vida. Mas, talvez tem sentenças e sentenças aí. Talvez a sua vida não está diferente de Jericó. Tudo consagrado à destruição. Pelo histórico da sua família, você não vai terminar melhor. Não há esperança. Porque quando você olha talvez para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, está todo mundo caminhando para a mesma direção. Fracassos, destruição, infelicidade, perdas. Você olha para cá, você olha talvez para os seus pais, você olha para as pessoas que estão ao teu redor. Todo mundo no fracasso. E na infelicidade, na decadência, no pecado, numa maldição que tem consumido. Mas se você crê, não só a sua vida vai ser completamente transformada, como de toda a sua família. Como foi da Raabe. Não foi só ela salva. Toda a família dela foi salva. Pais, irmãos, todo mundo. Por intermédio dela. A família inteira foi salva. Por intermédio de você, se você der um passo de fé igual a Raabe, toda a sua família vai ser beneficiada. Uma pessoa crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Quando um crê, todos ganham. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando uma pessoa se coloca como coluna numa casa, toda a família é transformada. Quando a Raabe tomou aquela atitude de crer no Senhor e defender o povo de Deus, a vida dela e toda a família, todos foram abençoados. Mais uma vez eu quero lembrar, ninguém pregou para Raabe. Foram as notícias de como o Senhor tinha secado o mar, derrotado os egípcios, como ele tinha usado e abençoado Israel para derrotar os reis amorreus, como eles estavam vencendo, como Deus estava livrando, guardando, como o Senhor estava sendo com eles, fez com que eles lá em Jericó temessem. As notícias foram além do Jordão. Você vê como a notícia correu. Todo mundo em Jericó já sabia que Israel tinha se tornado um povo imbatível. Você quer se tornar imbatível? Mais que vencedor? Você quer se tornar uma pessoa vitoriosa em absolutamente tudo? Fica do lado certo da vida. Creia no Senhor. Se volta para Ele. Passa a depender dEle. É isso que você tem que fazer. Escuta, Israel passou a causar pânico nas pessoas. Por quê? Por causa de Deus. Você vê a diferença? A diferença na vida de Israel era Deus. Deus. Uma pessoa comum passa a viver uma vida completamente diferente quando ela tem o Senhor como seu Deus. A diferença é Deus. A prostituta Raabe ia morrer com todos, mas quando ela creu em Deus e ela deu um passo de fé, escondendo os espiões, ela mudou a história dela. E essa mulher, Deus transformou a vida dela de uma tal maneira que ela se tornou uma mulher importante na sociedade, entre o povo hebreu. Ela foi aceita, tanto que um príncipe judeu não olhou para o passado dela, ele a assumiu e ela construiu uma família.
Você vê que história, quem olhava de fora, certamente era impossível não ver o poder de Deus na vida daquela mulher. E o que fez tanta diferença na vida dela? Deus. Pessoas comuns, com um passado vergonhoso, com uma vida destruída, porque a vida da Raabe era uma vida destruída. Era uma mulher que tinha uma vida destruída. E quando ela creu no Senhor, ela teve a vida dela completamente construída. Vamos! Ouça Deus! Não importa onde você está, que vida você tem levado. Sentenças, maldições, não importa. Se você crê, Deus vai mudar isso tudo. Ele vai transformar a sua vida. Ouça Deus agora. No nome de Jesus. Porque quando Deus passa a fazer parte da vida de uma pessoa passa a depender de Deus, a seguir o Senhor, ela passa a ser respeitada, temida. Israel se tornou um povo temido, respeitado, que fazia com que pessoas desanimassem. E Jericó estava desanimada, o povo estava desanimado. Por quê? Porque sabia, já tinha ouvido falar, que Israel tinha um Deus muito forte. O nosso Deus é forte. E não existe nenhum Deus mais forte do que Ele. E é impossível uma pessoa que anda com esse Deus perecer, fracassar. Quando você passa a andar com Deus, o diabo não tem mais poder sobre você. Quando Raabe creu no Deus de Israel, o mal, o espírito de morte, a sentença de morte não teve mais poder sobre ela. Aquela vida destruída que ela levava se tornou passado. Se volta para o Senhor. E Deus vai fazer algo estrondoso na sua vida, como fez na vida da Raabe. Ele vai reescrever a sua história. Você vai começar um novo tempo. Você vai viver coisas diferentes. Com certeza. Sua vida vai tomar um rumo diferente como a da Raabe tomou. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Dia 2 de julho. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 2 de julho. Propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa pessoa tenha recebido essa mensagem tão forte, tenha possuído no Espírito. E a partir desse momento, ela tome a decisão de buscar o Senhor, porque Raabe não perdeu nada, ela só ganhou. E se essa pessoa passar a servir o Senhor, ela só vai ganhar. A vida dela vai mudar. A paz, a alegria, a força, o poder, as vitórias. Meu Deus, o Senhor vai transformar a vida dela como transformou a vida da Raabe. São incontáveis as vitórias, as mudanças. Passa do teu sangue sobre ela. Que ela se volte para o Senhor. Tudo que ela tem que fazer é tomar uma decisão de crer no Senhor e começar a dar passos de fé nessa direção. E o Senhor vai honrá-la grandemente. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Que sejam poderosamente abençoados, fortalecidos, sarados, curados. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração.
E peço, meu Deus, o teu poder em ação agora. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Senhor, prospere e honra a fé desses fiéis e desperta mais semeadores. Levanta mais semeadores, meu Deus, porque essa atitude de fé, com certeza, leva a grandes recompensas. Onde os programas estiverem chegando, que vidas sejam abençoadas, estejam sendo renovadas, fortalecidas e despertadas no Senhor. Que se voltem para o Senhor, porque o Senhor é a saída, é o caminho, é a verdade. Conhecereis a verdade é o Senhor, e ela vos libertará. Quando Raabe conheceu a verdade, ela foi completamente liberta de tudo. Da prostituição, da morte, da derrota, da maldição, de tudo. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Conte conosco, do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Seja muito bem-vindo ao portal Mudança de Vida. Um website dedicado a você e a sua família. Todos os dias trazendo uma novidade. Assista ao programa Mudança de Vida Hoje, Palavra de Vida e Fé com Bispa Cléo, histórias de vida e muito mais. Acompanhe as reuniões ao vivo pela TV Vida e Fé. Compartilhe com seus amigos. Acesse mudançadevida.com.br. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.